Meus irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 252. Nosso Lar, de André Luiz Chico Xavier. Sacrifício de mulher. Então, aqui continuando, André, ele indaga de sua mãe: e essas mulheres? Que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu. Minha mãe sorriu e respondeu. Porque até então, André achava que toda ruína, usando esse termo pejorativo, toda desgraça correspondente ao seu pai devia-se a estas mulheres. Ora, conforme já tivemos oportunidade de dizer várias vezes, outros amigos até então também já disseram várias vezes, é muito fácil apontar o dedo e dizer: aquelas são as meretrizes, aquelas são prostitutas. Mas se esquecem que só existe meretriz e prostitutas porque existe os prostitutos. Porque se não existisse prostituto, não existiria prostituta. Minha mãe sorriu e respondeu, pois ele indagou: o que será feito dessas infelizes? Já que meu pai vai reencarnar também, e essas infelizes? Como se diz, elas vão ficar por aí solta, ao relento, desamparada, ou nas furnas umbralinas? E responde sua mãe: serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Ninguém ajuda eficientemente, intensificando as forças contrárias. Como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo, é indispensável amar. André, olha o amor desse ser. Ela não só receberia no corpo físico aqui na terra Laerte como teu esposo novamente, como também ela receberia aqueles espíritos femininos como tuas filhas, filhas dela e de Laerte. Por esse motivo, ou melhor, por aí, analisamos quantos milhões ou bilhões, trilhões de tramas no plano físico. Que emaranhado
Quantos trilhões de tramas, de elos que interligam uns e outros, um e outro. Está aqui o porquê de bilhões de acontecimentos. Quantos bilhões de filhos, de pais, de parentes, de amigos, neste exato momento, vivendo suas histórias particulares, seus dramas, das tramas, dos maus atos, das irresponsabilidades de existências passadas. Porque ela, porque ele, porque eles são assim, porque os pais, porque os avós são assim, porque meus filhos são assim, por que minha filha é assim, meu filho é assim, por que passo por isso? Meu Deus, deve existir uma resposta. A doutrina dos espíritos tudo responde. Desde que o indivíduo abrace essa doutrina com seriedade, com responsabilidade, com compromisso e com amor. Responsabilidade, compromisso, amor, disciplina, enfim. Porque se não, é óbvio que ele não logra êxito. Em vez dele obter respostas, ele enlouquece antes mesmo de obter as respostas. Porque quem busca água com bom senso, com prudência, em fontes verdadeiras, ele cedo bebe água limpa. Quem muito afoito à fonte vai. Quem muito afoito à fonte vai. É natural que ele bebe água suja. E é natural. Isso é psicologia, você deve entender o que nós estamos querendo dizer. Quantos bilhões de pessoas que permitem serem mistificadas por charlatões e impostores, mas não se esquecendo, com permissão da própria pessoa ali sendo mistificada. Ah, porque fui mistificado. Porque você permitiu ser mistificado. Foi com tanta sede ao pote que não analisou que a água estava contaminada pelo anticristo, pelas trevas. Foi com tanta sede ao pote, imantado pelas facilidades, pelas ilusões,
imantados pela falta de resignação que não raciocinou. Então, dando sequência. Não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro. Então, os que descreem perdem o rumo verdadeiro. Peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu regaço materno, realizando minha nova experiência. Então, olha a destreza, a sabedoria da mãe de André. É óbvio que não se apaga um fogo com petróleo. Não se apaga fogo com gasolina, nem com álcool, e sim com amor. É preciso entender, ela está querendo dizer isso ao próprio filho de André, que existe um vínculo, existe um elo entre Laerte, teu esposo, e aquelas meretrizes. Ele as procurou aqui no corpo físico. Ele abusou delas. Ele recorreu a elas para poder satisfazer-lhes os teus desejos. Ora, aqueles que estiverem sem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Você consegue entender que se a mãe de André chegasse e dissesse a ele: estou retornando ao corpo físico para resgatar exclusivamente apenas o teu pai, você consegue entender que ela não lograria êxito? Por que ela não lograria êxito? Porque dissemos no vídeo anterior, para haver a prostituta, tem que existir o prostituto. Aqueles que estiverem sem nenhum pecado, atira a primeira pedra. Então, se ela dissesse: meu filho, eu retorno ao corpo físico para resgatar exclusivamente apenas o teu pai, ela estaria julgando a índole, a moral, o caráter, a natureza daquelas irmãs nossa, dela, do pai dela, irmãs de André, porque todos nós somos irmãos. Então, por isso que ela disse: não se apaga um fogo com petróleo, e sim com amor. Então, ou você inicia o trabalho e o realiza até o término com eficiência ou com amor, ou se prepare primeiro, porque depois que você começa, se você para,
a ruína, a corrosão toma conta se você abandona. Então vejamos. E os olhos brilhantes e úmidos, olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar horizontes do porvir, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. André se curvou à frente de sua mãe. Ele se curvou àquele espírito de renúncia, porque ele conseguiu, de fato, identificar o verdadeiro amor no gesto, na atitude de sua mãe. Que renúncia, que entrega, retornar o corpo físico aos olhos da humanidade, dizendo isso, retornar o corpo físico, deixando os planos mais elevados que ela se encontrava, para resgatar aquele que fora em existência passada teu esposo, juntamente com aquelas que havia destruído o lar deles. Aquelas que haviam destruído o casamento deles. Que amor é esse? Ah, mas eu não ajo dessa forma, de forma nenhuma, eu não faria o que a mãe de André está fazendo, eu não faria de forma nenhuma o que ela fez. Por isso que nós, humanidade, nos encontramos em meio a esse pântano de ignorância, o qual onde nós nos encontramos. Porque nós pensamos exclusivamente em nós. Nós nos preocupamos com o nosso ego, com o nosso orgulho. Nós nos preocupamos com a carne, que ainda não damos conta de que é perecível. Nós ainda nos preocupamos com a questão, ele é meu, ela é minha, e se alguém tocar nela ou tocar nele, eu mato. Isso é orgulho, isso é egoísmo, isso é vaidade, isso é primitivismo, isso é selvageria, isso é obsessão, isso é doença. Pessoas que pensam dessa forma ainda encontram-se nas fraldas da ignorância e ainda não deram conta da realidade. Então, identificando-lhe o espírito de renúncia, ajoelhei-me e beijei-lhe as mãos. Desde aquela hora,
minha mãe não era apenas minha mãe. Olha o nível de compreensão de André. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe, porque isso é um título. Até que nós despertamos. Até que nós acordamos. Isso tudo não passa de títulos. Minha mãe. A pessoa não consegue enxergar a mãe além da escrava. O pai além do escravo. O filho além de um objeto. É meu, são meus filhos. Mas quando chega neste nível, desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Meus filhos não eram meus filhos. Meu pai deixou de ser para mim meu pai. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo. Meus filhos deixaram de ser meus filhos, se tornando mensageiros do amparo. Meus pais, mensageiros do amparo. Meus parentes, meus amigos, o mundo, mensageiros do amparo. Que sabia converter verdugos em filhos do seu coração. Saber converter verdugos em filhos do coração não é algo labial. Não é só com os lábios. Eu amo. Eu perdoo. Tá tudo em paz. Vai com Deus. Não é por aí. Em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Todo ser que renuncia por amor, ele dá ao outro a oportunidade de retomar o caminho de Deus, de regresso a Deus. Retoma o caminho de Deus. Mas é preciso saber renunciar. Será que nós sabemos renunciar? Será que nós conseguimos converter esses verdugos nossos em filhos do nosso coração? Para que eles possam retomar o caminho dos filhos de Deus? Encerrando esse capítulo, o próximo capítulo é o capítulo 47, tema: A Volta de Laura. Esse capítulo, A Volta de Laura, trata a respeito do regresso ao corpo físico da mãe de Lísias, que reencarna.
Então, até o próximo vídeo, até o próximo dia.